Olá pessoal, nessa parte da aula será apresentado um utilitário que é bastante utilizado para diagnóstico de conectividade e é suportado tanto em ambientes Windows quanto Unix e outros sistemas operacionais. Esse utilitário é conhecido como traceroute ou também no Windows como um comando tracert. Para nós, quando tentamos realizar um diagnóstico ou teste de uma rede de computadores, esse utilitário, que funciona sobre a camada de rede, com recursos da camada de rede, é capaz de identificar a sequência de dispositivos e também juntamente nos entregar informação de tempo de resposta dos dispositivos em um caminho da rede. Assim se pode, entre a origem do dispositivo, nosso computador, em que está sendo gerado o teste, e um IP qualquer no mundo de destino, se identificar a sequência do caminho dos dispositivos de rede pelo qual nosso pacote está passando. E ele utiliza o protocolo SNMP para receber as respostas, de forma similar ao que o comando ping realiza. O princípio de funcionamento desse utilitário, traceroute, é utilizar o campo do cabeçalho do protocolo IP, chamado time to live, no protocolo IPv4, ou hop limit, no cabeçalho do protocolo IPv6. O que esses campos representam? Esses campos são uma contagem que é decrementada a cada dispositivo que processa esse datagrama na rede. Quer dizer que aqueles dispositivos que interpretam a camada de rede, que realizam processamento na camada de rede da pilha de transportes, que são os roteadores ou também gateways, que inclusive processam as camadas superiores, a cada vez que eles reencaminham esse pacote terá o campo time to live, se for protocolo IPv4, ou hop limit, no pacote IPv6, de forma que se houver um laço fechado na rede em que esse pacote siga sendo reencaminhado de forma indefinida, por um erro de roteamento, por exemplo, quando o dispositivo decrementar esse campo e ele atingir o valor 0, time to live, esse pacote será descartado. E pode gerar, então, um pacote direcionado à origem do pacote IPv4 descartado, um pacote usando o protocolo SNMP, indicando que houve descarte de um pacote na rede por esse motivo. Como a manipulação desses campos permite que se identificar os dispositivos de rede? Quando esse campo, time to live ou hop limit, é definido em 1, o primeiro dispositivo que processar o pacote na rede, que tenha implementado a camada de rede de comunicação, irá decrementar esse campo e imediatamente descartar o pacote e responder ao remetente indicando que foi descartado. Assim sucessivamente, quando se implementa o time to live 1, após se envia um pacote com time to live 2, após 3, após 4, os diversos dispositivos nessa cadeia, assumindo que o pacote vai quase sempre seguir a mesma rota, então os diversos dispositivos irão responder indicando que eles descartaram os diferentes datagramas, e assim se pode traçar essa sequência de dispositivos pelo caminho seguido. Então reforço aqui que os dispositivos que serão detectados serão exatamente esses que realizam o processamento da camada de rede da pilha de protocolos, que são routers, gateways e switches de camada 3. E quais são os dispositivos que não são detectados então? Aqueles dispositivos que não implementam a camada de rede da pilha de comunicação, como os switches de camada 2 ou bridges e os hubs da camada física, eles não responderão, porque eles não vão processar o datagrama IP, não irão decrementar então esses campos time to live e hop limit, portanto eles não são detectados por meio desse método de teste. Também esse comando traceroute pode falhar em dispositivos que não realizam ou bloqueiam o encaminhamento de protocolo do CMP, exatamente para que isso não seja explorado como uma vulnerabilidade da rede.
Por exemplo, algum roteador pode optar por não responder a esses pacotes de CNP e descartar simplesmente o pacote. Como atividade prática, se fosse possível a realização da atividade de forma síncrona, com outros alunos também presentes, eu sugiro realizar a utilização desse comando trace no Windows, no pronto de comando do Windows que eu estou abrindo aqui, e traçar qual o caminho percorrido por um pacote entre o seu endereço IP e o servidor do site do FSM, por exemplo, que é algo que nós acessamos frequentemente. Então, eu vou realizar esse teste. Então, eu digito aqui no pronto de comandos traced e o nome do host do servidor do FSM, onde está hospedado o site. Aqui a gente percebe que usando DNS ele já resolveu para o número IP versão 4 desse servidor. E agora, aguardando um pouco, eu vou verificando que ele está realizando os testes e exibindo aqui as respostas dos diferentes dispositivos, que são aqueles dispositivos de rede que receberam o pacote, decrementaram os campos time to live, no caso IP versão 4, e descartaram o pacote e responderam dizendo que foi descartado por esse motivo, nos diversos pontos da rede. E aqui ele chegou ao destino final, após contando aqui 12 dispositivos. Então, esses aqui são os 12 dispositivos de rede, podem ser roteadores, gateways, meio do caminho, que realizaram o processamento desse pacote. O primeiro deles aqui, se for verificar, é na minha própria rede, 192.68.2.1. Eu mesmo verifico aqui que esse aqui é o endereço do meu gateway na minha própria rede. Então, o primeiro passo que ele detectou foi o meu próprio gateway. E os outros aqui são os dispositivos externos à minha rede. Todos aqui. O que mais vai ser realizado aqui? O teste seguinte eu vou realizar de novo esse mesmo rastreamento traced aqui, só que eu vou capturar usando o Wireshark esses pacotes para verificar como afinal é realizado esse teste. Dentro do Wireshark eu seleciono minha conexão local aqui e inicio o acompanhamento dos dados. Aqui eu já executo tracer do fsm.br, um novo teste. E enquanto ele é executado, vou observar os pacotes que surgem aqui. Inicialmente, eu posso perceber que vários pacotes retornam com um time to live exceeded, que são exatamente aqueles pacotes que são respostas a um ping, que é um teste simples usando o CMP, mas que, por ter esse campo, conforme eu comentei, que é time to live, valor muito baixo, do primeiro dispositivo que decrementa em 1, o valor desse campo atinge 0 e esse primeiro dispositivo já responde. Eu pego como exemplo aqui, o primeiro pacote que eu percebi que foi enviado, que é enviado de 192.68.2.113, que é o IP local do meu computador, com destino final no meu tracer, que é o servidor onde está hospedado o site do FSM. Ele tinha time to live 1, então o primeiro dispositivo que recebeu ele na rede processou o protocolo IP, o datagrama IP, decrementou esse time to live e gerou então esse erro de time to live exceeded. Como atingiu 0 aquele campo, ele excedeu o número de dispositivos que poderiam processar esse datagrama na rede e ele respondeu com o protocolo SNMP também, indicando time to live excedeu. Novamente, ele é gerado com o mesmo parâmetro, mesmo origem do pacote, gerado no meu computador, com o mesmo parâmetro time to live. Ele repete isso 3 vezes. Aqui vem a resposta a terceira vez. E aqui são pacotes não relacionados com isso. E vou procurar a segunda rodada aqui. Vocês viram que ele realizou 3 testes, né? Para verificar o tempo médio de acesso, que como é mostrado aqui ao lado. O tempo médio que levou a resposta. Mais a seguir, eu verifico que são gerados novamente
uma sequência de 3 vezes esse comando ping com destino. Só que agora o time to leave é 2. Então, agora ele vai passar pelo primeiro dispositivo e o segundo dispositivo que receber na rede vai decrementar pela segunda vez o campo time to leave e vai chegar a 0. Então, ele vai responder. O que a gente observa aqui no log é os primeiros 3 testes resultaram nessa primeira entrada aqui, na primeira linha. Os segundos pacotes que vieram com time to leave excedido aqui, eles têm origem 179, 127, 43, 86, que é o segundo dispositivo da lista aqui. Quer dizer, isso aqui fica já na rede da operadora de acesso à rede que eu tenho aqui, o serviço contratado de acesso à internet, e esse segundo dispositivo foi processar uma datagrama, decrementou o time to leave e respondeu dando ao endereço de origem dele, dizendo que ele decrementou o time to leave e chegou a 0. Então eu identifico que ele está como segundo salto na minha rede. Da mesma forma, isso é repetido 3 vezes com time to leave 2, para dar 3 medidas de tempo aqui de resposta. Em sequência, eu observo que ele repete de novo 3 vezes o teste, agora com time to leave 3. Isso resulta nesse dispositivo aqui, 9268.255.22. O que a gente observa por coincidência aqui? Esse dispositivo aqui retorna com IP, que também é uma faixa de IP privado, coincidência. Só que não gera problema nenhum em ser uma faixa similar à minha, pois aqui, esse primeiro dispositivo está na minha LAN, e esses outros aqui, o pacote passa de forma transparente. Porque o primeiro dispositivo na minha LAN fez processamento de tradução do endereço, NAT, e o resto será transparente para mim. Eu vou seguir aqui abaixo para observar a quarta sequência de disparos de 3 pacotes, ping com aquele mesmo destino, retorno devido ao time to leave excedido, e observamos aqui que os pacotes partiram com time to leave 4. Então, vai passar pelo primeiro dispositivo, que é o primeiro da lista, o segundo vai passar pelo terceiro, e o quarto dispositivo vai descartar ele, então, e vai responder, que é aquele cujo endereço de origem veio no pacote de resposta, 10.125.7.85, que está aqui na lista. Assim, sucessivamente vão sendo incrementados a time to leave, até que chegue o momento que o destino final, que é 218.47.118, responde. Eu vou adiantar aqui abaixo para ver se eu localizo esse pacote. 218. Finalmente chegando aqui o meu pacote número 170 da minha captura, eu observo que após uma sequência aqui de novo de tentativas de ping e falhas, por time to leave enviado com 11, finalmente quando é incrementado esse campo para 12, esse pacote do ping recebe uma resposta correta, pois afinal ele atingiu o dispositivo final que era o alvo desse nosso traceroute. Então aqui ele chegou ao dispositivo com IP 218.47.118 e ele finalmente recebe então a resposta correta e termina o teste. Novamente ele repete o teste 3 vezes, tendo as 3 respostas com sucesso. Então o tempo de resposta foi 14 milissegundos aqui total.